Olá, estamos aí lançando mais um vídeo aqui no nosso canal para falarmos sobre os hereges da história da igreja. No vídeo passado nós falamos sobre Marcião, sua origem e seus principais pensamentos. Hoje nós vamos falar sobre Montano. Mas antes de entrarmos no assunto, quero convidar você a se inscrever no meu canal, compartilhando e dando um like aí, para que toda vez que surgir um novo vídeo, você possa então ajudar a gente aí divulgando esse trabalho aí, tá certo? Mas vamos lá. Montano. Quem foi Montano, né? Montano surge numa aldeia chamada Adarban, na Frígia, na Ásia Menor. É a partir dali que ele vai divulgar os seus pensamentos. Montano então surgiu no segundo século, por volta do ano 156. Era um recém-chegado à fé cristã e acredita-se que Montano fazia parte das religiões de mistério, assim como grande parte da população daquela época, principalmente a população da Ásia Menor, onde havia muito a prática de culto a deuses pagãos, como por exemplo o culto à deusa Cibele, a deusa Diana e outros deuses que eram muito comuns naquela época. E esses cultos normalmente eram baseados na frenética, na êxtase. As pessoas ficavam em transe em suas reuniões, e as pessoas que se chegavam ao cristianismo, elas traziam toda essa bagagem dessas antigas religiões. E é dito então que num certo momento Montano ficou em transe e num êxtase completo começou a profetizar, a trazer revelações, e argumentava ele que ele era o próprio Espírito. A partir disso, então, desenvolve-se um movimento chamado montanismo. Algumas pessoas vão seguir Montano e, por exemplo, dos adeptos de Montano, há duas mulheres que se destacam, como por exemplo Priscila e Maximila. Essas duas mulheres chegaram a abandonar os seus maridos para seguirem o montanismo. Montano causou um certo desconforto à igreja naquela época, porque Montano entendia que ele era o próprio Espírito, que o Paráclito, prometido por Jesus Cristo aos discípulos, à sua igreja, estava sendo trazido por ele naqueles dias. Isso atacava diretamente o conceito da igreja que já existia, a uniformidade acerca desse pensamento dentro da igreja. E ele atacava isso de forma direta. É tanto que, anos depois, um dos pais da igreja, chamado Epifano, rechaçando as ideias de Montano, os seus argumentos, ele descreve uma fala de Montano, por exemplo, abre aspas, ele diz o seguinte: eu não sou nem um anjo, nem um emissário, mas eu sou o Senhor Deus, o Pai. Fecha aspas. Essa é uma frase dita pelo próprio Montano, que foi rebatida. É claro que houve intensos concílios na história da igreja para combater as ideias de Montano. Muito embora, mesmo sendo atacado e declarado como herege no ano 177, esse movimento, ele ainda continuou até por volta do 9º século, mas Montano então tinha essas ideias que atacava diretamente a igreja, como por exemplo, Montano entendia que ele era um porta-voz direto do Espírito. Montano também entendia que tinha uma revelação final do Espírito e que o Espírito continuava a revelar coisas novas além daquilo que já fora dito por meio dos apóstolos. Então, esses pensamentos atacavam diretamente a harmonia que havia na igreja acerca do conteúdo revelacional. Montano também tinha umas ideias acerca da segunda vinda de Cristo,
E sobre a Nova Jerusalém, de Apocalipse 21, ele entendia que a Nova Jerusalém iria descer do céu sobre uma pequena cidade da Frígia chamada Pepusa, provavelmente era onde ele estava disseminando, né, os seus pensamentos, e que essa Nova Jerusalém viria a partir dali. Com base nisso, então, Montano começa a exigir dos seus seguidores atitudes assim muito rigorosas, como por exemplo, o abandono de desejos materiais. Toda pessoa que quisesse seguir o montanismo, ela precisava abandonar os seus desejos de riqueza, de consumo, de bens, se tornar uma pessoa pobre e seguir o montanismo. Renúncia do casamento, também uma das exigências, tanto que as duas mulheres, Priscila e Maximila, abandonaram os seus maridos para seguirem o montanismo. Jejum árduo também, uma outra dessas facetas aí para se seguir o montanismo. ênfase na virgindade, desejo de martírio. Inclusive eles contra-argumentavam com os pais da igreja, dizendo que eles também eram uma religião verdadeira, que era um segmento verdadeiro, porque muitos deles estavam sofrendo martírio, sendo que isso era uma mentira. E os pais da igreja até combateram essa ideia, dizendo o seguinte: mas a ideia de haver martírio não justifica que a pessoa esteja falando a verdade. Mas isso é uma falácia deles, porque os pais da igreja não chegaram a matar nenhum profeta montano, nada desse nível, né? Eram mais argumentos falaciosos. Penitência para perdão dos pecados. Essa aqui colocava totalmente a sua ênfase na salvação pelas obras, que já era, e o conceito da igreja acerca de salvação era que Deus é quem salva o pecador. O homem não precisa fazer nada pelo menos para ser salvo, né? O homem, ele não tem essa capacidade de se salvar por si só, a não ser que Deus primeiramente efetue graciosamente o ato de regeneração na mente, no coração dele. Então eles colocavam totalmente a sua confiança nessas práticas. Sobre a ortodoxia, é claro que ele atacava diretamente a igreja, principalmente a questão da uniformidade do pensamento da igreja que já havia na época, e aí ele estava então praticamente dividindo o pensamento uniforme que já havia acerca da revelação, acerca da manifestação do Espírito, e certamente também atacava a hierarquia da igreja, a ideia de que a igreja tem uma hierarquia, tem uma liderança, tem pessoas instruídas e capacitadas por Deus para serem os assim chamados líderes da igreja cristã. Então esse movimento ele foi declarado herege em 177 e aí então eu acredito, o meu pensamento particular é que muitas coisas do montanismo ainda subsistem no meio evangélico, né? Há muitas dessas questões, o êxtase, o culto baseado na glossolalia, nas revelações, e enfim, manifestações sobrenaturais, homens se declarando profetas, porque era isso que Montano fazia. Ele se declarava profeta, ele se declarava o porta-voz do Espírito, chegava a se declarar o próprio Deus, o próprio Pai. Então veja que absurdo. Então, para mim, ainda há resquícios desse movimento na história da igreja, principalmente no meio evangélico. Superstição, muita superstição no meio evangélico, a unção das flores, das chaves, das canetas, de lenços, enfim, muitas dessas questões. Há também uma crença de que a origem dos homens se chamarem apóstolos hoje tenha muito a ver também com as ideias de Montano no passado, porque ele entendia que os seus escritos eram sagrados, ele se denominava profeta, ele se autodenominava aquele que estava trazendo a revelação do Espírito. Enfim, então dá a entender mesmo que o fato desses homens de hoje estarem se denominando apóstolos e profetas tenha muito a ver
com esse surgimento do montanismo. Enfim, meus queridos, esse é um pouco das ideias de Montano, dos seus conceitos. Ajude aí a gente compartilhando, ajuda a gente aí divulgando esse conteúdo, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.